nesse propósito de restaurar o convívio familiar, a solidez da família cristã, eu falei um pouquinho no Dia das Mães, a respeito das cooperadoras, das parceiras nos projetos de Deus. Falei de estarmos como igreja edificando novamente o culto familiar, retomando essa prática de culto familiar. Algumas pessoas me perguntaram como seria. Nós estamos, justamente isso, nós vamos alinhar bem com a liderança no domingo que vem. E também os homens falaram, foi falado muito do papel da mulher e eu quero saber mais sobre o meu. Então, alguns poucos homens, né? Porque o homem já não é muito de falar sobre isso. Então, hoje nós vamos conversar sobre isso, sobre o culto familiar e sobre, eu escolhi o nome da pregação de depositário fiel. Por que depositário fiel? Esse é um termo jurídico de fiel depositário, que é usado para designar um indivíduo a quem a justiça confia um bem durante um processo. Ao final desse processo, o depositário fiel vai devolver esse bem nas condições em que ele pegou, né? Ou seja, ele vai cuidar, ele vai zelar por esse bem, ou melhores condições. Então, o depositário fiel é aquele a que a justiça, isso é um termo jurídico, né? Mas a Bíblia também fala de depositário fiel. É aquele que a justiça confia um bem. E esse bem vai ficar sobre a tutela, sobre a guarda dele, até que se encerre um processo. Ao término desse processo, ele deve restituir o bem a quem de direito, a quem ganhou a ação ou algo assim. Mas hoje nós vamos conversar sobre o pai, que é o depositário fiel. Os pais, as mães são as cooperadoras, são aquelas que são parceiras de Deus no projeto, gestam, geram, dão à luz, caminham com o projeto. Mas o pai é aquele que abriga o contexto. Abriga a mãe, abriga os filhos. Ele tem uma carga de responsabilidade muito grande. Então, ele está cuidando tanto da parceria, da parceira, quanto do projeto. E o papel que ele precisa desempenhar é um papel muito grande. Nós vamos ver que na Bíblia tem um exemplo de um depositário fiel. No livro de Jó 1, ainda não temos a projeção. Aqueles que tiverem os celulares ou a Bíblia, não percam o costume de trazer a Bíblia à casa de Deus. Jó 1, a partir do versículo 1, diz o seguinte: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: talvez pecaram os meus filhos, e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela.
E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então vejam aqui um homem que Deus elogia na palavra dele. Deus tece elogios, é homem íntegro. A integridade, ela fala de uma moral estruturada, moralmente correto. Reto, caminho de retidão é sem atalho, sem desvio. Ele vai reto para Deus. Caminho de retidão é aquele que chega até Deus. Desvia-se somente do mal. E ele fala sobre esse homem como se ele tivesse orgulho de dizer: tu viste meu servo Jó. Isso é admirável. Mas eu acho que o atributo mais admirável que Jó tinha era o de santificar. A palavra fala em santificar os filhos. Nós sabemos que nós somos santificados hoje pelo sangue do Cordeiro. E não precisamos de nada mais do que o sangue. Mas Jesus não destituiu os pais, ele não tirou a autoridade dos pais de trazerem os filhos à santificação. Jó era tão temente a Deus, a Bíblia fala que ele temia tanto, um temor não de medo, mas um temor, porque ele tinha tão grande amor por Deus, que ele temia ofendê-lo. E ele temia que até os seus próprios filhos, os seus filhos faziam banquetes. Ali na Bíblia diz que a seu turno, então eles revezavam as casas, era de casa em casa. E eles faziam esses banquetes, eles se reuniam para comer e se alegrar. E Jó temia que no seu coração, ele não ouviu palavra nenhuma dos filhos maldizerem a Deus. Mas ele temia que no seu coração os filhos tivessem meio que trocado Deus pelas festas. E ele chamava os filhos para fazer um culto. Ele sacrificava para os seus filhos, para que aquilo chegasse diante de Deus e expiasse algum possível pecado. Era um temor de zelo, de não querer ofender a Deus. Jesus, de uma certa forma, ele nos diz para continuarmos fazendo isso. Em 1 Coríntios 11, quando ele faz, ali Paulo faz o relato da última ceia, ele diz que o Senhor Jesus disse: façam isso em memória de mim. O Senhor Jesus está dizendo assim: eu não estou tirando o culto, eu só estou tirando o sacrifício. Não precisa mais sacrificar, ok? Ninguém precisa matar boi, bode, ovelha, nada disso. Mas façam o culto. Se reúnam, façam essa celebração aqui que eu estou fazendo hoje. Foi o último momento dele com seus amigos. Era algo importante. Foi o último momento dele sentado à mesa com seus colegas de 3 anos de caminhada. E ele disse assim: façam isso até que eu volte em memória de mim. Se lembrem de mim. Se lembrem do que eu estou fazendo aqui por vocês. Se lembrem do sacrifício, do que vai acontecer. Façam esse culto. Então, hoje, como eu falei, os pais, eles não estão destituídos de fazer o culto. Eles só não precisam sacrificar mais. Mas o culto precisa ser feito. Ali ele estava entre amigos, mas nós estamos falando aqui entre os pais e filhos, entre a família. É necessário que se lembre aos filhos da pessoa do Senhor Jesus. É necessário que se sente com os filhos e fale da pessoa do Senhor Jesus. É a pessoa mais importante para nós. É o referencial, é o exemplo, é o modelo. E nós precisamos, então, estabelecer isso como uma rotina.
até que Ele venha. Precisamos falar dele. E precisamos falar dele na nossa casa, em primeiro lugar. Um tempo gostoso, a roda da mesa, de conversa, de bate-papo, que muitas vezes hoje em dia está se perdendo pela correria do dia a dia. Às vezes as faculdades não se come mais junto, não se assenta mais na mesa. Precisamos retomar esse hábito. Precisamos honrar os nossos filhos com a mesa posta, com fartura, com bênção do Senhor. Mas principalmente com uma boa conversa. Com uma conversa feliz, animada, alegre. E depois termos um tempo de orarmos uns pelos outros. Termos um tempo de partilhar da palavra. De falar sobre o que os feitos que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E por fim, a oração e a ceia. Esse hábito não poderia nunca ter se perdido das nossas vidas. Mas, muitas vezes é mais fácil para nós, como pais, delegarmos o estudo da palavra para outras pessoas, para a igreja, para a escola. Mas não era assim no princípio. A figura paterna é uma figura de suma importância. Tanto que, quando o Senhor Jesus vem, Ele se refere a Deus Pai. Antes, era Senhor. A expressão mais conhecida no Antigo Testamento era Senhor. Mas com Jesus, Ele diz assim, não. O relacionamento de vocês com Deus tem que ser igual. A figura no material é sombra do espiritual. A figura do Pai no material. Naquela época, na região onde Jesus nasceu, eram outros tempos. Os pais eram muito presentes. Os pais educavam os seus filhos. Os pais sentavam com eles todas as noites. E ali a roda da fogueira era falado dos antecedentes, dos teus antecessores, né, dos pais, dos avós, das histórias, era contado verbalmente. Então era uma coisa muito presente na vida deles. E o pai era uma figura presente. O pai era uma figura que estava ali sempre para conduzir o filho com muita honra. Ele era muito honrado pelos filhos. Os filhos tinham um respeito único. E assim Jesus fez um paralelo. Ele diz, o relacionamento que nós deveremos ter com Deus é de filho para pai. A mesma referência, a mesma honra, a mesma intimidade, o mesmo amor, a mesma dependência. É assim que deve ser. Essa figura paterna, os psicólogos hoje em dia debatem muito sobre esse assunto, porque está em falta. O ofício sacerdotal de pai, ou pai sacerdote, ele está em falta. Só que, claro, a psicologia ela não sabe a importância espiritual, ela vai na importância emocional. E eles discorrem tratados sobre isso, falando que até a saúde sexual de uma criança depende da presença ou não do pai em casa. Isso afeta a vida dos filhos tão profundamente que nós não temos ainda noção. Ao se comparar com um pai, Deus nos dá uma honra aos pais, mas também dá uma responsabilidade. Porque o pai, ele deve ser o elo de ligação entre o filho e Deus. O pai terreno, ele deve caminhar com o filho de tal maneira, que quando ele chegue à maturidade, o pai possa transferir a dependência que ele tem no pai para o Pai Celestial. Caminhar com o filho ensinando, falando sobre Deus, falando sobre Jesus.
caminhar de tal maneira que ao atingir a maioridade, que ele seja uma pessoa apta, digamos assim, a estar já com a sua maioridade decretada, os seus direitos civis e tudo mais, mas que ele transfira para o Pai Celestial a dependência. Muitas vezes nós criamos filhos tão independentes de nós, tão independentes, que depois eles não conseguem ter dependência de Deus. Eles são afetados por isso. Tamanha importância tem a figura paterna, que tem algumas características que devemos reproduzir, características de Deus. Se vocês perceberem hoje em dia, o diabo tem investido muito forte em divórcio. Ele tem batido muito nos casamentos. E ele sabe que se ele desestrutura uma família, ele desestrutura uma cidade, ele desestrutura um estado, e ele desestrutura todo um país. Somente desestruturando as famílias. Por isso ele quer começar pelos casamentos. Ele quer destruir casamentos. Ele quer afastar o pai do ofício sacerdotal. Tirando o pai de casa, ele afasta o pai do ofício sacerdotal. E nós precisamos ter essa consciência de que o divórcio, ele afeta toda uma geração. Ele afeta todo um povo. Nós precisamos lutar para reconstruir esse laço familiar, reconstruir essa solidez da família, para que a nossa nação seja fortalecida. Hoje nós vemos uma nação que está sem governo, a bem da verdade. Sabemos que o Senhor governa essa nação, sim. Sabemos que Ele está no controle, sim. Mas sabemos que no material, nós estamos sem governo. Já estamos há algum tempo sem governo. Por quê? Vem uma desestruturação familiar. A começar pela antiga presidenta, a começar pelo antigo presidente, e assim vai indo, né? As famílias formam uma nação forte. E essas características de Deus que precisamos transferir, que precisamos reproduzir para os nossos filhos, eu destaquei só algumas, são várias, mas uma delas é instruir o caminho a seguir. Assim como Deus deu ao seu povo uma direção, Ele pegou o povo dele e disse, olha, vocês vão caminhar desta forma. Eu vou dar um norte para vocês, eu vou dar um rumo para vocês. Ou vocês acham que o Deus que falou lá atrás, não matarás, não roubarás, não adulterarás, mudou de ideia. E que hoje pode fazer essas coisas. É o mesmo Deus, Deus não muda, Ele não tem sombra de variação e continua a mesma coisa. Esse é o norte que Ele deu. Meu povo vai se conduzir dessa forma. Meu povo vai se conduzir em retidão. E assim também um pai, numa escala proporcional menor, dentro da sua casa, é ele quem vai dar a direção. Hoje nós temos carecido, estamos carentes dessa direção. O pai tem que dar o rumo, o pai tem que dar o norte para toda a casa. Atribui-se ao pai muitas coisas, mas principalmente essa parte. Como ele, chefe da família, ele tem que dar uma direção. E depois a correção. E depois a correção. Nunca se pode corrigir sem dar uma direção. Não é uma coisa natural de se fazer. Você não pode corrigir uma criança que errou se você não deu para ela antes a direção, dizendo que ela não seguisse por aquele caminho. Não caminhasse por ali. Em Hebreus 12:11, fala assim, e na verdade toda a correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza.
mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Cabe ao pai dar a direção e, quando houver uma saída do prumo, dar a correção. Isso vem de Deus. Para nós também, é bom que Ele nos corrija. A Bíblia fala que quando o pai corrige um filho é por amor. É demonstração de amor. Deus também nos dá o exemplo. Ele deu a instrução, mas depois Ele manda o Senhor Jesus como homem para que Ele serva. Ele é o exemplo vivo aqui na terra de como se conduzir. Então, Ele deu a instrução e deu o exemplo. Nós, pais, os sacerdotes principalmente, devem ser exemplo. Em tudo, em tudo. Na maneira de dirigir, o seu filho está vendo. Na maneira de conversar com o porteiro, o seu filho está vendo, ele vai reproduzir. Na maneira do trato com a esposa, o filho vai reproduzir. Você é o exemplo. Como temos sido? Temos sido bons exemplos? O Senhor Jesus, Ele nos foi exemplo em tudo que Ele fazia. Com respeito a julgamento de pessoas, Ele foi um exemplo com a mulher adúltera. Ele ensinou a não julgar. Não só falando, demonstrando. Hoje se fala muito em discriminação. Havia uma mulher discriminada, a mulher samaritana, que ela estava sentada, retirando água no poço, e os judeus não falavam com os samaritanos. Eram impuros. Era uma discriminação. E o Senhor Jesus deu o exemplo. Não só conversou com ela, como lhe trouxe salvação. Trouxe salvação a toda a sua casa. Ele foi exemplo. Nós temos sido exemplos de não discriminadores. Respeito ao pagamento de impostos. O Senhor Jesus disse, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Nós temos pago direitinho os nossos impostos? Ou nós estamos achando um meio de burlar a lei? Com respeito à dependência de Deus, o Senhor Jesus diz assim, eu não tenho onde reclinar a minha cabeça, e Ele não tinha mesmo. E Ele diz, olhai para os lírios do campo, olhai para as aves do céu e dependam de Deus. Deus vai lhes dar tudo aquilo que é necessário para a sua sobrevivência, para que você tenha dentro da sua casa a sua provisão. Dependa dEle. Dependa. A dependência de Deus não é uma coisa em que você vai ficar parado esperando. Mas a dependência é o comunicar-se com Ele, depositar nas mãos dEle e olhar para as portas que Ele vai abrir. Quando Ele abrir uma porta, aí você entra. Porque você está na dependência, você sabe que aquela porta é a porta certa. Nós estamos num país que está com 10 milhões de desempregados. 11 agora, acho. Nós precisamos e só podemos depender de Deus, para que possamos avançar novamente. Com respeito à conduta no templo, Jesus vira a mesa dos cambistas. Ele nos dá um exemplo de como não tratar o templo, de como não agir no templo. E não pensem que era a feirinha que tinha lá, não. A feirinha é uma bênção, porque a feirinha é uma porta que Deus abriu para as pessoas aqui da igreja poderem expor os talentos que Deus deu. O que eles estavam fazendo dentro do templo era enriquecendo as custas dos servos, das pessoas que iam ali fazer o seu sacrifício. Eles estavam vendendo os sacrifícios. Eles estavam vendendo as indulgências. Não se pode ser cambista no templo. Deus Pai, Ele nos ensinou através de Jesus como viver, como caminhar nesses ensinamentos. Hoje os pais, eles estão mais preocupados com desempenho escolar,
com o sucesso do que com o caráter dos filhos. Infelizmente. Colocam em 1.500 atividades, ficam o mais longe possível de seus filhos. Não imprimem um caráter, não estão preocupados com que tratamento seu filho está dando para o colega ou para o professor. A preocupação é o desempenho. Meu filho tem que ser um sucesso. No meu tempo, era outra fala. Meu filho tem que ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Hoje não. Precisa ter desempenho. Ao invés de procurarmos tanto desempenho, tanto sucesso, nós deveríamos imprimir mais qualidade no trato, imprimir mais honra, mais caráter. Deus Pai também tem uma característica. Deus nos dá provisão. Deus nos abençoa com tudo o que necessitamos. Quem nessa semana sentiu a bênção e o favor de Deus em suas vidas? Amém. Ele nos abençoa. Ele nos dá provisão. E isso é transferido também para o Pai terreno. Lembre-se que o material é sombra do espiritual. Nós, como pais, devemos dar a provisão para os nossos filhos. A provisão, não só a material, mas é emocional também. Quando nossos filhos nos procuram com alguma necessidade emocional, nós devemos prover. Assim como Deus Pai provê a nós, quando nós nos derramamos na presença dEle. Quando nós chegamos e dizemos, Senhor, está difícil. Pai, está difícil. Eu queria um colo agora. Assim também é com os nossos filhos. A provisão material, o sustento, a escola e tudo mais de bom que a gente puder oferecer. Mas também essa provisão emocional. Muitas vezes nós esquecemos que nós somos os provedores. E nós encaminhamos para outras pessoas. E como é bom quando a provisão emocional vem do pai. Da mãe é gostoso, mas parece que a mãe a gente tem mais liberdade, a gente está ali mais próximo. O pai é algo que é mais profundo. E quando a gente senta conversar com o pai, e o pai entende o que a gente está falando, como isso é bom. Amados, nós precisamos acordar como sacerdotes. Eu vejo às vezes os pais dizerem assim, meu filho não está na igreja, mas ele está nas mãos de Deus. Cuidado. Cuidado com isso. Porque em primeiro lugar Deus pôs na sua mão. Você é o depositário fiel. Cuide com isso. Por isso, a importância de um culto familiar. Se o filho não está vindo à igreja e não quer vir à igreja, faça o culto em casa. Mas traga para ele, abasteça ele no espiritual. Você provê o espiritual também. Você é pai, você tem que prover no espiritual. Faça o culto familiar. Não custa nada. Traga os seus filhos a terem comunhão com Deus. Se eles não estão na igreja, é ótimo que você faça o culto em casa. Se eles estão na igreja, é maravilhoso que você faça o culto em casa. Mas não negligencie uma parte tão importante do ser humano, que é o espírito. Nós somos um espírito. Nós temos uma alma. E nós habitamos num corpo. Mas nós somos um espírito. Se está deficitário, se está deficiente essa área do espírito, o corpo não está completo. Ele não está sendo abençoado, não está em crescimento total. Precisamos olhar com cuidado para essa área. Amém? Deus também, Deus Pai nos dá livre arbítrio. Também é uma das, digamos, características de Deus que nós devemos transferir para os filhos. Se nós ensinamos,
se nós dermos a provisão, se nós fizermos tudo, e o filho entrou na maioridade, onde você aí não é mais responsável legalmente, continua sendo pai, continua sendo responsável, mas aí ele já tem a maioridade, ele já tem um marco onde ele vai precisar tomar decisões. E ele precisa ser educado para essa época, para a época em que ele vai tomar as suas próprias decisões. Você pega de pequenininho e vai ensinando até chegar nessa estatura. Chegou nessa estatura, ele precisa tomar as decisões sozinho. Claro que ele pode consultar, claro. Claro que você pode intervir, sim. Mas ele precisa ter a responsabilidade de assumir. E ele tem livre-arbítrio. Deus concede isso a nós. Ou não é assim? Quando Deus fala, não matarás, não roubarás, não adulterarás, ele falou uma vez. Para Deus isso é o suficiente. Ele não precisa ficar repetindo. Deus não precisa ficar cuidando aqui ou ali, ou não deixando. Você já sabe o que não é para fazer. Assim tem que ser com os nossos filhos. Eles têm que chegar à maioridade, sabendo se conduzir. O que deve e o que não deve ser feito. E ter livre-arbítrio. Tomar as decisões e responder por elas. Eu vejo muitos pais respondendo pelos filhos. Eu vejo muitos pais acobertando os filhos. Quando eu advogava, eu via muito isso. Continuo vendo ainda, às vezes, no meio dos crentes. Não podemos acobertar. Nós temos que deixar que eles arquem com as suas decisões. Porque Deus Pai faz isso. Ele nos alerta, mas Ele nos dá o livre-arbítrio. Ele fica olhando com tristeza quando nós pecamos. Ele fica olhando com pesar quando nós pecamos. Mas Ele não interfere. Deus poderia, por exemplo, ter interferido com Caim e Abel, né? E dito, Caim, não faça isso. Mas Ele permitiu. Muitas vezes a gente fica se perguntando por que Deus permite. A longanimidade de Deus, ela é tremenda, a gente não entende isso. O ser humano não tem essa dimensão de entender a longanimidade. Mas ele fica esperando que você se arrependa, que você tome a decisão certa por Ele, para não magoá-lo, para não feri-lo, que você não faça a coisa errada. E quando ele falou com Caim, ele disse assim, se procederes bem, não serás aceito. É assim que ele pensa. Se procedermos bem, seremos aceitos. Mas o pecado jaz à porta. Sobre ele devemos dominar. Quando nós vemos ele, num outro contexto, dizendo para Abraão, não mate seu filho, é uma coisa bem diferente. Porque o coração de Abraão não estava em fazer aquilo. Ele ia fazer por obediência, ele ia fazer por amor. Ele ia fazer para Deus. E aí ele intervém, ele diz, não. Aí você não toca. Aí não dependia de livre-arbítrio de Abraão. Mas no nosso caso, nós sempre teremos livre-arbítrio. Nós sempre teremos o poder de decisão. E assim foi conosco, assim será com os nossos filhos, e nós deveremos prepará-los para as tomadas de decisões. E quando errarem, nós devemos perdoar, que isso também é uma característica que devemos imprimir nos nossos filhos, que é uma característica de Deus Pai. Salmo 103, 13 diz assim, como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Sempre o perdão tem que estar na nossa porta. Sempre o perdão tem que estar na nossa casa. Não feche a porta do perdão para o seu filho. Nunca, jamais. Sempre disposto a perdoar. Vão errar? Sim, vão errar. Assim como nós erramos. Mas Deus Pai,
ele tem essa característica fortíssima do perdão. E os nossos filhos têm que saber que assim como o Pai terreno perdoa, assim o Pai Celestial também perdoa. Tem muita gente que não consegue ter um relacionamento estreito com seu pai terreno e, por conta disso, não consegue ter um relacionamento com Deus Pai Celestial. Não consegue se achegar e sentir perdão, e sentir a presença, porque teve um pai ausente, ou porque o pai não sabia perdoar, ou porque o pai não era um sacerdote. Isso a gente vê constantemente. Igreja Ágape, nós fomos levantados. Uma das causas da existência dessa igreja é a restauração do convívio familiar. A família é extremamente importante. Não temos a intenção aqui de separar pai de filho. Se no grupo de comunhão você precisar levar seu filho, leva seu filho. Se por algum motivo você ter um aniversário do filho, falte a atividade da igreja. Cuide do seu filho, cuide da sua família. E aqui nós englobamos pai e mãe também, né, dos casados. Pai e mãe são importantes. Cuidem dos seus. A primeira célula que Deus vai olhar, quando Ele olhar para você, vai ser a sua família. Não negligencie os seus. Não negligencie os seus. Não há ministério maior. Existe um salmo ainda, que diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos dos teus filhos e a paz. Que esse salmo seja um referencial. Que isso seja uma meta de vida para nós. Estarmos louvando, glorificando a Deus em família. Em primeiro lugar. E depois aqui, entre os irmãos. Trazendo, como fizemos hoje, salmos, cânticos. Trazemos a comunhão. Isso é muito precioso para Deus.